Excelentíssimos, excelentíssimas alunas, nós estamos aqui diretamente dos estúdios do Aula Paraná para levar até você mais uma alíquota de química para você construir o seu conhecimento. Professor, professor, não vi a hora, professor, de chegar a essas aulas. Estou muito entusiasmado. Quero saber o que nós vamos estudar nesta aula, professor? Vamos estudar sobre as interações atômicas. Venha comigo. Professor, essa aula tem um objetivo. Sim, retomar o conceito de ligação química, revisar a representação das fórmulas químicas das substâncias e, claro, praticar tudo isso aí através de atividades. Professor, e os questionamentos desta aula? Como as substâncias químicas são formadas? É um questionamento bastante interessante. Como podemos representar uma substância química? Vamos trabalhar. Aqui nós temos a representação de um elemento químico. Nós representamos os elementos químicos por letras. Normalmente a primeira e, quando necessário, uma segunda letra do seu nome em latim. E subscrito nós temos o número atômico e sobrescrito a massa atômica. A massa atômica, lembrando, é a soma do que tem no núcleo do átomo. Professor, só por desencargo de consciência, me lembre o que tem no núcleo do átomo, professor. Eu faço isso por você com muita alegria, hein? Prótons e nêutrons. Professor, por acaso os elétrons não compõem a massa? Não, tá? O número atômico é o número de prótons que o átomo possui. É a principal informação atômica, tá? Se o átomo tem 8 prótons, ele é o oxigênio. Se ele tem 7, ele é o nitrogênio. E assim sucessivamente. Professor, eu já vi isso que está na tela aí, professor. Olha, professor, gosto muito desta tabela. Essa tabela chama-se tabela periódica, perfeito. E ela lista, professor, representa aí os elementos químicos que nós conhecemos. Perfeito! Fale aí 5 nomes de elementos químicos. Professor, professor, isso está muito fácil. O cálcio, o cobre, o zinco, o ferro, o ouro, professor, que nós temos muito, hein? A gente tinha muito, mas levaram aí para outros lugares. Não vamos entrar neste detalhezinho aqui. Tá? A tabela periódica ela é organizada por 18 colunas, tá? Também chamada de famílias, e 7 períodos, que são essas linhas horizontais. E ela organiza os elementos químicos em ordem crescente do número atômico. Está aqui o hidrogênio, número atômico 1, está aqui o hélio, número atômico 2, o lítio 3, berílio 4, e vai seguindo de acordo com o número atômico, e as propriedades dos elementos químicos vai variando periodicamente, não bruscamente. Ora, por isso o nome da tabela, né? Tabela periódica. Professor, faz todo sentido, hein, professor? Claro, faz todo sentido. Muito bem, tá? Então aqui, exatamente isso que eu havia dito. O termo periódica quer dizer que a propriedade se repete ao longo de uma variável independente em determinado intervalo constante. Neste caso, a variável é o número atômico. Aqui, vai variando o número atômico e as propriedades vão variando periodicamente, tá? Por exemplo, aqui o cobre e o zinco. As propriedades não mudam bruscamente, muda lentamente, tá? Se nós formos pegar aqui numa mesma coluna, vamos pegar 3 elementos de uma mesma família que nós conhecemos muito bem. Cobre, prata e ouro. Propriedades mais ou menos parecidas, por isso chamam-se famílias. Professor, tô vendo essa tela aí, tem algo para mim, professor. Sim, exclusivamente para você. Preparado com muito carinho para você, tá? Olha aqui, faça uso de uma tabela periódica e responda para o cálcio, para o Ca e para o Au.
o número atômico, massa atômica, número de nêutrons e o nome desses elementos que têm esses símbolos atômicos. Tempo aí para você, tá? Professor, nunca imaginei, professor, que eu ia ter a minha vida salva pela tabela periódica, professor. Eu quero te dizer que essa tabela periódica vai te levar longe, hein, meu amigo? Ah, se não fosse essa tabela periódica. Então, confira aqui comigo a resposta. Olha, símbolo atômico Ca, nome do elemento químico cálcio. Classificação, metal alcalino terroso, número atômico 20, massa atômica 40. E o número de nêutrons, professor? É a massa atômica menos o número atômico. 40 menos 20, 20. Tá ali o ouro, AU, ouro, metal, número atômico 79, massa atômica 197 e o número de nêutrons, massa atômica menos o número atômico, que vai dar 118. Professor, e os elementos químicos na natureza, professor? Ó, normalmente os elementos são encontrados combinados entre si. Nós não encontramos elementos sozinhos, por exemplo, o oxigênio sozinho, o hidrogênio sozinho. Se eles assim estiverem, logo eles irão ligar com outros átomos para atingir estabilidade energética, tá? Então, agora, os gases nobres, sim, exceto os gases nobres. O hélio, o argônio, o neônio, o criptônio, o randônio, eles ocorrem sozinhos, isolados na natureza. Os demais não, hein? Então, acreditamos que isso pode responder a muitas questões sobre ligações químicas, porque os átomos se ligam para atingir estabilidade. E eles vão atingir estabilidade quando assemelhar-se a um gás nobre, porque os gases nobres não ligam a ninguém, porque eles já são estáveis. E assemelhar-se a um gás nobre em que sentido, professor? No sentido de ter 8 elétrons no último nível. Daí o nome, regra do octeto. Muito bem. Aqui, ó. Exceto se o elemento apresentar apenas uma camada eletrônica, né? Daí ele não vai ter nem condições de obedecer à regra do octeto. E os elementos químicos estabelecem ligações químicas. Eles ligam-se uns aos outros para formar as substâncias químicas. E essas ligações químicas são de algumas formas. Tá? Pode se dar na forma iônica, metálica ou covalente. Cada uma com as suas particularidades e nós iremos vê-las um pouco detalhada agora, neste momento.
Aqui nós temos a ligação química iônica. Professor, tá. Por que o nome iônica, professor? Porque os átomos, os elementos químicos, irão tornar-se íons. Professor, só por desencargo de consciência, me lembre aí o que é um íon. Íon é quando um elemento químico ou uma substância, né, uma espécie química, perde ou ganha elétrons. Aí ele torna-se um íon. É o que acontece na ligação iônica. Um elemento químico perde elétrons e outro ganha. O que perde torna-se um cátion, um íon positivo. O que ganha torna-se um ânion, um íon negativo. Aqui, o lítio cedendo o seu elétron para o flúor, para que obedeçam à regra do octeto e atinjam estabilidade energética. Professor, e no caso do ferro, alumínio, ouro, prata, como é a ligação química entre esses elementos químicos aí, professor? Aqui, ó. A ligação chama-se ligação metálica. Ocorre entre átomos de metais. Os metais apresentam baixa eletronegatividade e alta tendência para perder elétron da camada de energia mais estável, a camada de valência, transformando-se em cátions. Em um sólido metálico, os átomos estão arranjados geometricamente em células unitárias que sofrem repulsão ao longo da cadeia, formando o que nós denominamos de retículo cristalino. Aqui é uma imagem que representa, olha, aqui estão os metais positivos, porque eles têm facilidade de perder elétrons, e aqui estão os elétrons migrando de um ponto para outro. Nós chamamos isso aqui de nuvem de elétrons metal-metal. E isso dá uma coesão às ligações, aos átomos, aos elementos químicos, de maneira que nós sabemos muito bem que para romper essas ligações numa barra de ferro, numa barra de ouro, prata, é um pouco dificultoso, mostrando que essa ligação química realmente é uma ligação bastante efetiva. Tá, professor, eu me lembro, professor, de ligação onde átomos compartilham elétrons. Existe esse tipo de ligação química. É a denominada ligação covalente ou molecular. Ocorre normalmente entre os não metais, aonde ambos precisam de elétrons para atingir a regra do octeto, então eles não irão ceder nem ganhar, eles irão compartilhar elétrons entre si até assemelhar-se a um gás nobre. Esta ligação química também é chamada ligação molecular. Aqui nós temos um exemplo, o gás hidrogênio. O gás hidrogênio, dois átomos de hidrogênio compartilhando os seus eletrozinhos e estabelecendo a ligação molecular ou ligação covalente. E, professor, substância química. Uma substância química é caracterizada por uma proporção constante de elementos químicos. A classificação dessas substâncias, elas diferem em substâncias simples e compostas. Simples é quando nós temos apenas um tipo de elemento químico constituindo a substância. Compostas é quando nós temos dois ou mais tipos de elementos químicos constituindo a substância. Observe aqui, ó, hidrogênio e oxigênio. Observe aqui, apenas hidrogênio, apenas oxigênio. O gás hidrogênio e o gás oxigênio. Muito bem, professor, olha, tô curtindo essa aula, hein, professor? Tô aprendendo muitas coisas nessa aula. Conhecimentos que certamente vão facilitar a minha vida na hora que eu for fazer o Enem ou o vestibular. Fórmula química. Nós representamos as substâncias químicas com fórmulas, com símbolos, com códigos, denominado exatamente de fórmulas químicas. Nós temos a fórmula molecular, fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. Professor, como é, professor, a fórmula molecular? Está aqui, ó. Nós representamos os átomos que compõem a substância com as suas respectivas quantidades. E a fórmula eletrônica, professor? Nós representamos os elétrons envolvidos na ligação química. Aqui no gás carbônico, observe, os elétrons compartilhados.
Aqui na água também, os elétrons compartilhados. E na fórmula estrutural, professor? Na fórmula estrutural nós representamos mais ou menos como deve ser a estrutura da substância. Observe como deve ser a estrutura do gás carbônico, linear. Aqui a da água não é bem linear, ela é angular, mas dá a ideia de como que estão ligados os elementos químicos para formar a substância. E aqui nós temos a representação. Aqui nós temos um desenho, né, do gás carbônico se expandindo, sendo lançado para a atmosfera por uma indústria. E aqui nós temos uma foto batida de um copo enchendo de água, tá? São representações das substâncias químicas. E a ligação entre os átomos? Em uma ligação covalente ou molecular, pode ocorrer compartilhando de um ou mais pares eletrônicos. A partir do número de pares compartilhados, nós vamos ter, observe, nós podemos ter ligação simples, dupla ou tripla. Professor, quando nós vamos ter uma ligação simples? Quando nós temos um par de elétrons compartilhados. Aqui, ó, no gás hidrogênio, apenas um par de elétrons compartilhado, ligação simples. Agora aqui nós temos dois pares de elétrons no gás oxigênio, então nós vamos ter uma ligação dupla. Ligação tripla, professor, já sei, nem precisa me falar, professor, é quando nós temos três pares de elétrons compartilhados. Mas você é brilhante, trabalhar com você é um prazer, hein? Eu estou realmente impressionado, parabéns, é exatamente isso aí. Tá, você foi muito bem na exposição teórica. Agora eu quero ver você botar esses conhecimentos em prática. Você vai resolver essa atividade e eu tenho certeza que você vai ter êxito. Observe. Fazendo uso de uma tabela periódica, responda para as seguintes substâncias químicas o tipo de ligação química de cada uma delas. Você vai dizer se é ligação iônica, covalente ou molecular. Tempo. Professor, gostei muito desta atividade, hein, professor? Gostei porque, olha, professor, eu consegui retomar o que nós trabalhamos nesta aula, eu consegui entender um pouco melhor e tenho certeza que eu acertei. Eu também tenho, hein? Eu nunca duvidei da sua capacidade. Então, vamos lá, ó.
Aqui nós temos ligação covalente ou molecular, aqui nós temos ligação iônica e aqui nós temos ligação metálica. Tá, mas professor, eu gostaria sim que o senhor esmiuçasse um pouquinho mais. Eu vou fazer isso para você, tá? Eu vou fazer por quê? Porque o seu pedido é uma ordem. Nós estamos aqui exatamente para isso, para poder elevar-te na ciência, te elevar no conhecimento. Guarde aqui comigo, ó. Quando esses elementos químicos ligarem com esses elementos químicos, nós vamos ter a ligação iônica. Esses aqui também fazem ligações iônicas. Agora, quando nós tivermos esses elementos químicos ligando entre si, nós vamos ter ligação covalente. E quando nós tivermos esses metais aqui ligando entre si, nós vamos ter a ligação metálica. Tá, professor, mas e o hidrogênio, professor? O hidrogênio é bem lembrado, hein? Muito obrigado por você ter me lembrado. O hidrogênio é o seguinte, olha, ele sempre vai fazer uma única ligação química e sempre do tipo covalente. Guarde isso nessa sua cabecinha boa, que isso vai ser de extrema importância para você caminhar. Então vamos voltar lá aonde nós estávamos, que era a atividade 2. Professor, essa explicação, essa retomada na tabela periódica, professor, eu tenho certeza que isso, professor, vai ser, olha, vai ser a chave para eu responder algumas perguntas de ligações químicas. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso, tá? Então, o ouro, ligação metálica, o fluoreto de cálcio, ligação iônica e o etanol, ligação molecular ou covalente. Agora, eu preparei uma interatividade bastante interessante para você brincar com as moléculas, brincar com os átomos, brincar de ligações químicas, brincar de fazer química. Mire aqui a câmera do seu smartphone, leia esse QR Code ou acessa este link aqui e você vai ser levado para um site onde você vai poder montar moléculas. Você vai poder simular a montagem de substâncias químicas e olha, você vai mergulhar, você vai aprofundar no conhecimento da química e tenho certeza que seu concorrente, se ele não estiver participando das aulas Paraná, a vaga vai ser sua. Não tenha dúvida, tá? Não tenha dúvida. Professor, professor, esse slide não, professor. Sim, infelizmente, tá? Tudo que é bom dura pouco. Nós chegamos ao fim de mais uma aula de Química Orgânica. O que nós estudamos nesta aula? Retomamos o conceito de ligações químicas, revisamos a representação das fórmulas químicas das substâncias, praticamos o conhecimento através de questionamentos e atividades. Aqui estão algumas referências e nós vamos ficando por aqui, você aí, mas com certeza retornaremos para mais uma dose de química nos nossos neurônios. Tchau, fui!